Hoje nós não podemos utilizar a nossa área por causa que fomos expulsos por esses grileiros, pelo agronegócio. E atrás disso vem a pistolagem. Essas comunidades elas vêm sofrendo muito também porque a forma de vida tem sido meio que obrigada a se mudar por outros modos de vida que as pessoas vêm de fora e começam a mudar. Essa questão de plantios, de criação, de relação mesmo com a questão ambiental. E é no Cerrado, né, que nascem os principais rios que alimentam as 8 das 10 bacias hidrográficas brasileiras, né? Naquela região específica ali dos feixes de pasto, eles estão ali, sob os territórios, estão ali um dos principais aquíferos. Começa agora a série Território Vivo, o combate às mudanças climáticas no Cerrado. Uma parceria do Guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil, com a Coordenadoria Ecumênica de Serviço, a SESI. Eu sou Bianca Pio e estou aqui com Luiz Brasilino. Oi pessoal, tudo bem? Neste especial abordamos o combate às mudanças climáticas sob a perspectiva dos direitos territoriais dos povos e comunidades tradicionais do Cerrado. E no episódio de hoje, vamos falar sobre as comunidades de fundo e fecho de pasto, principalmente as do oeste da Bahia. Elas estão inseridas na região do Mato Piba, formada por áreas majoritariamente de cerrado nos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Olá, sou Jamilton, mais conhecido como Carreirinha, moro na comunidade Buriti, município de Correntina, oeste da Bahia. Faço parte de uma comunidade reconhecida e identificada como comunidade de fundo e fecho de pasto, no qual eu me identifico e apresento. Falar um pouco de fundo e fecho de pasto é falar do modo de vida que é típico dessa região, começando lá de Formosa do Rio Preto que divisa com Piauí, até Minas Gerais, divisando com Minas Gerais. Então, é um modo de vida que é mais ou menos típico e origem tradicional dessa região. Fundo de pasto são pequenas áreas coletivas que é ligado às pequenas propriedades individuais, que fica no entorno ali. Todos os proprietários têm a sua terra individual para o seu trabalho diário e com a composição da criação de gado, eles têm a necessidade de ter uma outra área para fazer esse manejo, né, que automaticamente dá o nome de fundo de pasto, que está ligado à sua propriedade individual. A propriedade individual ligada à propriedade coletiva. Já o fecho de pasto já se dá com a mesma finalidade, porém já distante. Tem que deslocar da sua propriedade individual para ir até a comunidade, território distante, que aí dá o nome fecho de pasto, mas que tem a mesma característica, o mesmo sistema de uso. Aqui na região, os fundos de fecho de pasto são usados ocasional, né, em épocas estratégicas, no início da chuva e no final da chuva. Então, é mais ou menos isso. E assim, fecho de pasto, fundo de pasto, né, usa-se para pastorear os animais. No passado era larga, não existia cerca, né? Aí foi a partir do momento que chegou a grilagem que o pessoal começaram a fechar, a se organizar em grupos pequenos, né? Familiar, comunitário, compadrio, parentesco, e fechava. Então, fechava-se um fundo, né? Limitando ali no entorno das comunidades, e se fechava também um fecho que fica distante alguns quilômetros. São vários, né? São vários que existem. Como explica Carreirinha, as comunidades de fundo e fecho de pasto são comunidades tradicionais que usufruem de áreas compartilhadas sem cercamento localizadas no norte e oeste da Bahia. Estima-se que algumas das mais antigas comunidades de fundo e fecho de pasto existam há mais de 300 anos. E segundo dados oficiais do governo da Bahia, existem mais de 500 comunidades desse tipo, as quais compreendem cerca de 11 mil famílias. No entanto, os números podem ser bem maiores.
De acordo com a Articulação Estadual de Fundos e Fechos de Pasto, o número total de famílias é superior a 17 mil, espalhadas por 42 municípios baianos. Para entender melhor como vivem essas populações e quais os impactos de seus trabalhos, além de Carreirinha, neste episódio conversamos com a Sandra. Ela também vive numa comunidade de fundo e fecho de pasto, mas, por motivos de segurança, pediu que a gente a identificasse com um nome fictício. Moramos em uma comunidade com mais de 40 famílias, onde hoje essas famílias não utilizam o fecho aonde nos pertencia, porque o agronegócio, e atrás do agronegócio vem a pistolagem, é o grileiro mesmo, o agronegócio para nós aqui é o grileiro, aonde expulsou, essas mais de 40 famílias foram expulsas. Aí expulsaram, outros eles fizeram vender a área lá, o direito, né? O direito na marra, porque essa área é a área coletiva, uma área do governo que nos pertence há muitos anos, vem dos nossos antepassados, de avô, bisavô. Então, assim, vai morrendo o pai, vai passando para o filho, e o filho vai passando para o neto, e assim vai passando pela família toda. Então, eu tenho mais de 55 anos e já conheci essas áreas desde do meu bisavô já utilizando. Então, assim, não tem a noção, eu não tenho a noção quantos anos tem que a gente faz parte de uma área dessa. E hoje, uma boa parte dessas famílias estão utilizando outros fechos em outras localidades, porque foram expulsos. E como são áreas coletivas, então os outros aceitam a gente levar o gado e colocar junto com eles. Porque esse gado aqui que a gente cria aqui é para a nossa sustentabilidade, porque moramos numa pequena área na margem do rio, e essa área ela não dá para tirar o nosso sustento, né, de fazer o plantio, que nós vivemos da agricultura familiar. Então planta um pouco de cada um, então cria um pouco de gado para poder nos ajudar. E no período do ano a gente tem 3 etapas que a gente leva o gado para os Gerais, que é o fecho. Leva o gado no início da chuva para o capim brotar, e leva no meio do ano e leva no fim, quando o capim vai soltar a semente. Então hoje nós não podemos utilizar a nossa área por causa que fomos expulsos por esses grileiros, pelo agronegócio. E atrás disso vem a pistolagem. E a gente utiliza o Gerais, o cerrado, o fecho, como se diz, é o Gerais mesmo, são nossos fechos. A gente utiliza nem só para a solta do gado, mas a gente utiliza para os frutos do cerrado, o piqui, o cascudo, enfim, várias variedades de frutos. O buriti, então, para poder ajudar também na sustentabilidade. As plantas medicinais e os trabalhos também artesanatos, são vários trabalhos, que a peneira, o chapéu, a vassoura, tudo é tirado de lá. Hoje, a maior parte dessas famílias foram expulsas de lá das nossas áreas. A maior parte não, todos foram expulsos, mais de 40 famílias foram expulsos. E então, hoje, muitos deles hoje foram embora, os filhos foram embora porque não tiveram como manter dentro da propriedade, sem criar o gado, porque a terra é pequena, então o gado é a ajuda. E também os frutos também do que a gente colhe no cerrado é que nos ajuda também a sustentabilidade de manter a família. Então hoje nós precisamos dessa área nem só pela solta do gado, mas precisamos de manter as nossas águas para os nossos rios não secar, porque já foram secos várias nascentes. Porque o agronegócio vem e aí desmata tudo. E lá, enquanto era a área dos fundos de fecho de pasto, a gente mantia lá tudo em pé, a vegetação. Mantia a natureza em pé, não tinha desmatamento. E hoje está tudo desmatado. A Sandra já adiantou uma série de violações enfrentadas em razão do avanço do agronegócio. Antes de aprofundar nelas, a gente gostaria de falar um pouco mais sobre como são essas regiões em que se encontram as comunidades e o potencial que elas têm. É o que traz pra gente o Carreirinha. Bom, Correntina
é uma região, é um município, como todos os outros, né, a maioria. A sede fica cá embaixo, na parte baixa, e tendo o Chapadão, né, subiu aí 5, 6, 7 quilômetros, aí pega um chapadão que segue e encontra com o Goiás, né, e assim, esse chapadão é o cerrado, né, típico, identificado, parecido com o Planalto, né, cerrado o Planalto Central. A região, ela é 95%, né, o município em si, 95% é cerrado e transição com outros biomas, né? Dizer que a gente não tem uma relação é um pecado, porque a gente vive e sobrevive do cerrado, porque é do cerrado que nasce as águas, né? Os rios, as nascentes que são recarregadas nesse chapadão e que tem vários brejos e que são descarregadas, essas que são as áreas de descarga, né, que se descarrega essas águas que abastecem os rios, né, vários rios que tem na região e que dá acesso à composição das grandes bacias, Rio Corrente, bacia do Rio Corrente, bacia do São Francisco, e enfim, todas essas bacias da região, como a região da bacia do Rio Grande, da bacia do Carianha e do Rio Corrente, eles estão ligados ao cerrado. Então, a relação do cerrado com essa questão ambiental para as comunidades é uma coisa de grande importância. Para o sustento das comunidades tradicionais de fundo verde de pasto, ela é de grande importância também, porque todas as pessoas que moram aqui, que chegaram, os primeiros que aqui chegaram, eles desenvolveram um hábito de criação de gado. No início era criação de pequeno porte, né? Aí depois eles migraram para a criação de gado. Gado requer mais infraestrutura comestível, né? Aí foi aonde que deu essa questão da expansão, a transferência do gado pequeno para o gado grande, do animal pequeno para o animal grande, que é o gado. E aí se desbravaram aí, né, conhecendo e abrangindo esse cerrado, que antes era 75% do período era criado o gado, era na solta, no cerrado. E aí da pastaria, né, das pastagens, das frutas, enfim, as ervas medicinais, o gado vivia praticamente nessa região. E as comunidades e os povos que tinham ali, eles conseguiam obter um lucro e uma mão de obra menos, né, um lucro maior e uma mão de obra bem menos, porque o capim era nativo. Porém, tinha os costumes que era adotado na época de fazer o manejo para o gado pastorear na região, né, e se arrebanhar em determinada região. E aí, com essa questão da solta, dessa relação que se desenvolveu, também tiveram outras necessidades de experimento, né, de várias frutas que tem no cerrado, várias ervas, que o povo começaram a descobrir, né? São várias, o cerrado é muito rico, tem muita coisa boa. E aí as pessoas começaram a usar aquilo, alimentação, e também para comercialização nas feiras locais. Por isso, a presença das comunidades é tão importante. É o que afirma Joyce Bonfim, integrante da coordenação da Associação dos Advogados e Advogadas de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais da Bahia. Ela é autora da dissertação de mestrado Apropriação das Águas, Matopiba e Territorialização do Agronegócio no Oeste da Bahia, As Águas Sem Fronteira de Correntina. Então, as comunidades tradicionais de fundo e fecho de pasto, elas são segmentos, né, de comunidades tradicionais, elas são reconhecidas pelo Conselho Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais, pelo Decreto 6040, que é um decreto federal que protege as comunidades e são protegidas também pela Convenção 69. Ou seja, assim, elas têm direito ao território. Então, antes da gente falar sobre a importância, é importante dizer também que o direito ao território é algo que está consagrado na legislação brasileira, né? Essas são comunidades que mantêm o que a gente chama de cerrado em pé, né? O cerrado preservado, né? Há muitas gerações em uma região que é de
de extrema importância ecológica mesmo, né? A própria origem desse segmento, né, de comunidade tradicional, né, da palavra de fecho de pasto, dessa denominação, tem relação com a proteção do cerrado, né? O Guimarães Rosa, né, no livro Grandes Sertões Veredas, né, ao falar do cerrado, ele fala sobre as terras gerais, né, as terras que carecem de fechos, ou seja, são terras de uso comum, sem cercas. Mas os fechos de pastos, eles fecharam seus gerais, cercaram, justamente para impedir o avanço da monocultura, né? Inicialmente ali na década de 70, 80 com pinos e eucalipto e atualmente ali a partir da década de 80 com soja, milho e algodão. Então os fechos eles já surgem como uma estratégia de defesa, né, desenvolvida pelas comunidades sobre essas áreas de uso e manejo comunitário que seguem aí sob sua posse, sob seu domínio, né? E mesmo com todas as dificuldades enfrentadas em razão da luta das comunidades, é justamente nos fechos que o Cerrado segue em pé, né? A Campanha Nacional em Defesa do Cerrado e a ATR, que é a Associação de Advogados de Trabalhadores Rurais, a gente construiu aí uma publicação que chama Na Fronteira da Ilegalidade, Desmatamento e Grilagem no Mato Piba, e a gente conseguiu identificar que apenas ali na Bacia do Corrente, que é a região onde está localizada as comunidades de fecho de pasto, são cerca de 40 fechos, ocupando aí quase 400 mil hectares de terra, né? Então, os fechos elas estão ali no curso médio dos rios Guará, do Rio do Meio, do Rio Santo Antônio, Correntina, Arrojado e Formoso. São territórios que são abundantes de água, neles estão ali centenas de nascentes, de brejos, de veredas, e os fechos, eles compreendem o cerrado como espaço de produção de água, né? A gente fala que os fechos se denominam como protetores das águas, mas a gente diz que além de protetores, eles, por conservarem o cerrado, são também produtores de água. E nessa mesma publicação, a gente identificou que as áreas dessa região da Bacia do Correntes, que tem maior cerrado preservado, são justamente as áreas aí que estão sobrepostas aos espaços territoriais denominados como fechos de pasto, né? Então, são pequenas ali as incidências de desmatamento nas áreas dos fechos, tem, né, porque o agronegócio avança, a monocultura avança, mas os territórios tradicionais são as áreas onde mantém as nascentes preservadas, as veredas preservadas e onde mantém o cerrado em pé. A comunidade em que vive Carreirinha é ilustrativa dessa realidade descrita por Joyce. A comunidade, a grande maioria, vive do trabalho, né, do que planta, né, e do que cria. Todas as comunidades são empenhadas nessa finalidade. Tipo o plantio, né, de tudo que se planta para o alimento e da criação de animais, né, de gado, porco, galinha, cavalo, para o servidão diário. E a comunidade se envolve, né, grande parte da comunidade se envolve nessa questão da luta, da resistência contra o agronegócio. Assim, quando iniciou, lá por volta dos anos 80, era mais comunidade envolvida e empenhada na luta. Hoje, muitas delas já não existem mais devido à opressão que o agronegócio vem impondo nas comunidades contra as famílias que resistem, né? A comunidade, ela se organiza através de associação de pequenos grupos e se organiza ali comunitariamente para fazer os manejos de cercamento, de nascente, cercamento e demarcação de território e em resistência mesmo contra o agronegócio. Essas comunidades elas vêm sofrendo muito também porque a forma de vida tem sido meio que obrigada a se mudar por outros modos de vida que as pessoas vêm de fora e começam a mudar. Essa questão de plantios, de criação, de relação mesmo com a questão ambiental. Então, a comunidade tinha uma relação com a questão da terra, com a questão da natureza, e hoje foi obrigada a mudar, a seguir regras dotadas pelo órgão ambiental da região e usando outras normas, né, que são postas por outras, pelo pessoal do agronegócio. A comunidade ela não conhecia o que era veneno, alguns tipos de manejo, tipo trator, jogar veneno, fazer desmatamento com trator, tudo era
na base da força. Aí a comunidade começaram a ir por esse lado, a trocar e usar essa técnica. E essa com a questão do veneno, porque o agro usa e as comunidades também não podem usar. E eles estão adotando isso. Sabemos muito que temos uma grande preocupação com relação a isso, porque é uma coisa que não é bem-vindo. Mas infelizmente as comunidades hoje ela está copiando esses modos de vida, esse sistema. E que antes era tudo através do mutirão, através do trabalho braçal. Não é bom, mas talvez seja uma forma mais alternativa de subsistência que pode perdurar por muito tempo, como perdurou, né? Essa questão do trabalho braçal, artesanal aqui, desenvolvido pelas comunidades. E o trabalho artificial, tecnológico que está sendo colocado, ele é muito novo, ninguém sabe se a natureza vai suportar, né? O cerrado, as terras vai suportar isso por muito tempo. Mas além da produção de alimentos e da geração de renda e meio de vida para a população, a permanência no território ainda é um mecanismo fundamental de combate às mudanças climáticas, conforme explica Joyce. Então, assim, eu não sou bióloga, não sou geógrafa, eu sou advogada. Mas a gente sabe que as águas, elas são fundamentais para o equilíbrio do clima, né? E é no Cerrado, né, que nascem os principais rios que alimentam as 8 das 10 bacias hidrográficas brasileiras, né? Naquela região específica ali dos feixes de pasto, eles estão ali, sobre os territórios, estão ali um dos principais aquíferos, que é o aquífero Urucuia e Bambuí, né, que alimenta aí diversos rios, né? No Cerrado nasce o Paraguai, o Cuiabá, o São Lourenço, o Taquari, o Paraná, o Parnaíba. Nessa região aí, essa região específica dos territórios de feixe de pasto, ela é responsável por mais de 70% da água que vai chegar até o Rio São Francisco, que é um rio de extrema importância ecológica para o Brasil inteiro. E a gente sabe que o Cerrado, por fazer fronteira com as outras regiões ecológicas, né, como a Amazônia, a Mata Atlântica, o Pantanal, são as águas do Cerrado que acabam alimentando também as águas que formam essas regiões, né? Então, por exemplo, vários formadores da margem direita da bacia amazônica, como o Tocantins, o Araguaia, o Tapajós, o Xiru, vários afluentes do Madeira nascem do Cerrado, né? Esses, inclusive, são formadores que são responsáveis pela própria regularização e perenização do Amazonas. Então, a gente diz que preservar o Cerrado, que é isso que os feixes de pasto fazem, né? É manter o equilíbrio ecológico não só daquela região específica, mas de outras regiões, né? É importante para o equilíbrio ecológico, na verdade, do planeta inteiro, né? Nós da campanha, nós fizemos ali uma que a gente chamou de Tribunal do Cerrado, né? Que foi uma denúncia sobre ecocídio, sobre o ecogenocídio no Cerrado, mas uma das mensagens principais que a gente teve nesse processo do Tribunal Popular foi reconhecer que os povos indígenas, comunidades quilombolas tradicionais, seu saber fazer enraizado aí nas paisagens do Cerrado, com seus conhecimentos construídos ao longo do tempo, em co-constituição com o Cerrado, são herdeiros de conhecimentos tradicionais que guiam a inúmeras gerações o manejo das matas e paisagens, manejo esse que propiciou a conservação e multiplicação das águas e da biodiversidade do Cerrado, que é fundamental para a proteção das águas e biodiversidade do planeta inteiro, né? No entanto, lembrando o relato de Sandra no início deste episódio, esse potencial já está comprometido e segue ameaçado pelo avanço da grilagem e do agronegócio. Sandra continua. Aí que está os impactos para nossas famílias na comunidade, porque muitas delas tiveram que ir embora, os filhos tiveram que ir embora. Os nossos rios secaram, que várias nascentes secaram porque o agronegócio veio e desmatou. Então, a renda familiar, essa daí nos afetou, porque como nós vivemos dos frutos, vivemos da solta do gado, das sementes de remédio, das cascas, das raízes,
para poder levar para as feiras da agricultura para vender. Isso foi um impacto muito grande na nossa comunidade pelo agronegócio, pela grilagem de terra. Uma realidade compartilhada por Carreirinha, que divide conosco os desafios do que ele chama de resistir para existir. Essas comunidades, lá por volta dos anos 70, 80, até antes de eu nascer, vêm sofrendo essas ameaças de sumir, de deixar de existir. Então, muitas já não existem mais, muitas viraram vilarejo, né? Vila urbana, lá no meio do nada lá, e o território do qual tirar a sua sobrevivência foi tomado, e essas comunidades ela vem sofrendo muito. E hoje nem só o termo usado comunidade, sim as associações de território, né, de fecho de pasto, de fundo de pasto, vem sofrendo grande perseguição. Isso não é de agora, isso é há muito tempo, só que dos tempos para cá vem se acirrando, né? Mas a gente vem de uma geração que a gente sofre muito com essa questão da perseguição mesmo, né? Da morosidade, da enrola da justiça e da forma que o grande agronegócio se apropria dessas terras aqui, né? Usa do poder para se apropriar das terras, tirando o direito das comunidades de fazer aquilo que sabe e que gosta de fazer, que é de trabalhar, é cuidar da terra. Então, essas comunidades elas vêm sofrendo muito. E, ultimamente, a gente vive um momento meio que tenso, né? Que, naquele tempo, tinha todo um aparato do Estado que era a favor, que agia com a malandragem, com uma enrolação, mas que não é tanto igual os dias de hoje. E também, pior do que isso, é a pistolagem que está na região. Ela se estrutura e cria as empresas, né, os jagunços de CNPJ que comanda e toca o terror na região, correndo com os poceiros das suas propriedades, das suas posses, impedindo de fazer o seu modo de vida acontecer. E isso toda a vida teve, mas agora está mais, né? Não sei se é consequência do governo anterior que alimentou isso. A gente vem sentindo que a nossa luta ela vai a cada dia se enfraquecendo mais, né? Porém precisa de se fortalecer, porque a gente está lutando não é para grandes coisas, é para permanecer no direito de defender a vida, o meio ambiente, o modo de vida do qual vem durando, né, geração, e precisamos muito de apoio, que o Estado mude essa forma de operação, né, de operacionalizar essas questões que diz a questão da regularização das terras públicas pertencentes às comunidades, que o Estado faça isso com mais eficiência, com mais rapidez. E com relação a essa questão da segurança, a gente percebe que o sistema de segurança do Estado nunca deu esse apoio às comunidades, sempre é dado aos fazendeiros através da pressão sobre as comunidades. De acordo com Joyce, as ameaças e violações relatadas por Sandra e Carreirinha dividem-se em três principais: o processo histórico e atual de grilagem de terras, o desmatamento e a violência. Vamos ouvi-la. Então, a gente sistematizou aqui algumas das principais ameaças, né, e violações. Primeiro tem um processo histórico, né, e também atual de grilagem de terras, né. Nessa publicação que eu mencionei, que pode ser encontrada no site matupibagrilagem.org.br, há a descrição de como isso ocorreu ao longo dos anos. A gente conseguiu sistematizar diversas técnicas e manobras de falsificação de documentos que são históricas, mas que têm repercussão nos dias atuais, né? Então, são cerca de quase 300 mil hectares de áreas tradicionais de feixe de pasto que estão sobrepostas a supostas propriedades privadas, né? Se a gente vai fazer a comparação com o cadastro ambiental rural, são quase 400 mil hectares que estão tomados pelos cadastros como se fossem propriedades privadas e são, na verdade, territórios tradicionais, né? Recentemente, na semana passada, essa dimensão da grilagem ela ganhou uma grande repercussão pública, 19 matrículas que são sobrepostas a
a dois feixes extremamente importantes na região, que é o feixe do Capão do Modesto e o feixe de Porcos Guaraipombas, foram bloqueadas pela Justiça de Correntina com indícios graves de grilagens, né? E nomes como que são propriedades de nomes tidos como expoentes do agronegócio baiano, né? Tem o Grupo Orita, tem grupos aí ligados à própria AIBA e a BAPA, né? Que são duas organizações que são emblemáticas aí, que representam o setor do agronegócio na região. Tem a ameaça do desmatamento, né? A área desmatada aí na Bacia do Corrente nos últimos 20 anos é quase 1 milhão de hectares, né? Inclusive, a gente diz que a Bacia do Corrente, nos últimos 20 anos, perdeu mais cerrado do que em toda a sua história, e isso acaba impactando o processo de recarga mesmo do aquífero, né, o do Cuia, porque as áreas que são protegidas pelos feixos, né, são áreas que estão ainda preservadas, mas que estão atualmente sob ameaça do avanço desse agronegócio, e as áreas que, ao longo da história, as comunidades perderam, hoje estão completamente desmatadas, então as comunidades identificam secamento de nascente, de brejo, de vereda. Tem um fenômeno muito comum na região, que é o chamado deslocamento ou migração de nascentes. Assim, o rio nascia em um determinado local e agora ele está nascendo em outro, porque não tem água para alimentar aquela nascente originária, né? E tudo isso é feito com o que a gente chama de uma política indiscriminada do Estado da Bahia, né, em emitir as autorizações de supressão de vegetação, outorgas hídricas também, né, grandes empresas captando grandes quantidades de água que acabam ameaçando toda a região ecológica, né? E uma outra dimensão assim que está alinhada à grilagem, que está alinhada ao desmatamento, é a dimensão da violência, né? Tem uma violência que é histórica, né, na região, com assassinatos de trabalhadores, com assassinatos de advogados e tudo mais, mas tem uma violência que está acontecendo agora, nesse momento, né? A gente tem denunciado que, pelo menos ali, desde o meio do ano passado, a gente tem percebido uma escalada da violência por conta da tentativa justamente de tomada desses territórios que são protegidos pelos feixes de pasto, né? Então, o que a gente está dizendo que está em ameaça é que essas áreas que foram ali na década de 70 fechadas, né, para serem preservadas, hoje elas estão em ameaça, e essa ameaça tem sido implementada a partir de milícias rurais, a partir do uso da violência, a partir do uso da violência armada, inclusive, né? Recentemente, 3 trabalhadores foram alvejados por seguranças privadas das fazendas que estão sobrepostas aos feixes. Então, assim, o que a gente fala é que tem uma bomba relógio aquela região, porque você tem uma inter-relação que envolve grilagem de terras, desmatamento e violência, e, ao mesmo tempo, você tem também um processo histórico de resistência das comunidades e de uma importância ecológica dessa região para a proteção das águas e do cerrado como um todo. Então, é uma conta que se fechar, ela explode, né? Se a gente coloca uma dimensão da violência grande e, ao mesmo tempo, é um processo de resistência intenso, uma região ecológica importante, a gente chega à conclusão de que, se nada for feito, né, para frear esse processo, a gente pode, enfim, a gente não vai ter como medir um pouco as consequências disso. Além desses processos apresentados por Joyce, uma nova ameaça está se abatendo sobre as comunidades: o julgamento no Supremo Tribunal Federal da ação direta de inconstitucionalidade número 5.783. O processo trata do marco temporal das comunidades de fundo e fecho de pasto da Bahia. A ação é movida pela Procuradoria-Geral da República contra uma decisão do governo da Bahia que estabeleceu o prazo final de até dezembro de 2018 para que as comunidades protocolassem os pedidos de emissão da certidão de autorreconhecimento e de regularização fundiária de seus territórios. Na prática, essa decisão retira das comunidades o direito de se auto-identificar e solicitar a regularização de seus territórios. A Sandra esteve em Brasília no final de maio para acompanhar o julgamento e conta pra gente como foi. Dia 25 de maio, participei de uma comissão onde estava lá em Brasília, no STF, acompanhando
o julgamento do marco temporal, aonde esse marco temporal, uma lei criada, e é que agora eles querem aprovar, e ela sendo aprovada vai prejudicar os fundos e feixe de pasto, aonde nós não vamos ter o direito de ser reconhecido como comunidade de feixe de pasto. E ela tem um prazo que venceu 31 de dezembro de 2018. Então, quem reconheceu como fundo de feixe de pasto até 31 de dezembro de 2018 é considerado como assegurado. E quem não reconheceu, fez esse reconhecimento, ele não é mais feicheiro. Pode ser feicheiro, pode estar na área, pode ser povos, comunidades tradicionais, mas se essa lei for aprovada, que ela é inconstitucional, então nós queremos que a justiça ela não aprova, porque se aprovar, nós vamos ser prejudicados. Não existe tempo determinado para que a gente possa ser reconhecido que somos cidadão de fato. Não existe isso. Dizer que tem tempo determinado para me dizer se eu sou branca, se eu sou homem ou que eu sou mulher. Não existe isso. Então, a gente somos gente e precisamos de ser reconhecido como gente. Só que eu tenho assim a expectativa que a gente pode conseguir através de pressão. Aí não foi discutido no dia 25, já é a segunda vez que vai uma comissão de pessoas. Dia 17 teve lá uma comissão, eu não fiz parte, mas foi uma comissão boa, não entrou na pauta, o marco temporal não entrou na pauta, ficou para dia 25, também não entrou na pauta. Então a gente tem uma esperança que a gente vai poder acompanhar e que eles vão nos ouvir. Que esse marco temporal ele não pode ser votado, porque vai prejudicar o reconhecimento dos fundos de feixe de pasto. A gente vai estar acompanhando até o dia que for para acontecer a votação. Nem que vai 2, 3, 4, o tempo que for preciso. O julgamento do marco temporal das comunidades de fundo e feixe de pasto da Bahia já foi adiado pelo STF 3 vezes, sendo a mais recente no dia 15 de junho. A ação segue aguardando votação. E assim chegamos ao final deste episódio. Para saber mais sobre as lutas e as violações enfrentadas pelas comunidades de fundo e feixe de pasto no Cerrado, confira o estudo citado pela Joyce, Na Fronteira da Ilegalidade, Desmatamento e Grilagem no Mato Piba. Ele está disponível no endereço matopibagrilagem.org. Você também pode encontrar mais informações no fascículo 8 da série Ecogenocídio no Cerrado, que foi produzido pela Campanha Nacional em Defesa do Cerrado. O link para este documento você encontra na descrição do episódio. Você ouviu o segundo episódio da série Território Vivo, o combate às mudanças climáticas no Cerrado. Voltamos na quinta-feira com o episódio regular do Guilhotina e daqui a 15 dias com o terceiro episódio desta série. A apresentação e o roteiro deste episódio foram meus, Bianca Pio, e do Luiz Brasilino. O apoio na produção foi de Tarsilo Santana e Olga Matos, da SESI. Nós consultamos materiais feitos pela Campanha Nacional em Defesa do Cerrado para a elaboração deste episódio. Saiba mais em campanhacerrado.org.br. Para conhecer o trabalho da SESI, visite sesi.org.br. Série especial Território Vivo, o combate às mudanças climáticas no Cerrado. Uma parceria do Guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil, com a Coordenadoria Ecumênica de Serviço, a SESI. Apoio técnico, Rádio Tertúlia, com edição de Beatriz Pasqualino, sonorização de André Paroche e suporte executivo de Raíssa Lazzarini.